1 Samuel 11, versículo 6. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Tem misericórdia de nós nessa noite, ó Deus. Nos ensina a Tua palavra. Nos ensina aquilo que o Senhor quer que a gente venha a aprender, ó Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. O título desse sermão nessa noite é Jeová, o Deus que determina grandes obras. Semana passada nós começamos a analisar o capítulo 11 de 1 Samuel. Nesse capítulo, o narrador nos apresenta um novo personagem chamado Naás, um amonita. Somos também informados da existência de uma nova cidade chamada Jabes-Gileade. O povo dessa cidade se viu em uma situação delicada quando Naás a cercou e impôs que aqueles homens deveriam arrancar o seu olho direito se eles desejassem realmente se integrar. Os habitantes de Jabes-Gileade, então, pediram 7 dias para que tentassem buscar ajuda em outras cidades. Naás, orgulhoso e autoconfiante, permitiu tal ação. Terminamos nossa análise nos 5 primeiros versículos desse capítulo, observando que os habitantes de Jabes-Gileade foram então à cidade de Gibeá. 2 motivos, ao menos, levaram esses homens a Gibeá. O primeiro é o fato deles terem uma relação praticamente familiar, de parentesco, com os habitantes de Gibeá. Mas, além disso, Gibeá era a cidade do rei escolhido por Deus. Ali também estavam os guerreiros que acompanharam Saul após a sua proclamação como rei. Porém, nós percebemos que esses eram motivos naturais e até esperados. Entretanto, havia uma ação de Deus para tirar Saul e o povo de Israel da zona de conforto. A essa ação nós demos o nome de zona de expulsão. Hoje nós vamos analisar a continuação do relato desse momento conflitante entre Naás, o rei amonita, e a cidade de Jabes-Gileade. Vocês se lembram que quando os mensageiros de Jabes chegaram em Gibeá, o povo apenas chorou com a notícia que Naás estava atacando a cidade. Vocês se lembram que Saul estava cuidando do rebanho? Vocês se recordam que no versículo 5, Saul também é informado do que estava ocorrendo em Jabes-Gileade? No versículo 6, nós temos a reação de Saul frente à informação recebida. O versículo 6 diz: quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Deixe-me separar esse versículo em 3 partes. Primeiro, vamos analisar a expressão quando Saul ouviu. Quando Saul ouviu isso. Lembre-se que Saul não está no momento quando os mensageiros de Jabes-Gileade chegam para anunciar as ameaças de Naás. Saul chega e observa que o povo está chorando copiosamente. Ao ler o versículo, eu imagino que era um choro dolorido, tomado de emoções como medo, espanto, preocupação. Saul então pergunta o que está ocorrendo e é informado. Perceba que o choro chamou a atenção de Saul,
mas foi o ouvir que o fez entender. Aqui preciso fazer um adendo. Nossa sociedade está tão doente, que muito mais do que pessoas que observam o choro, ela precisa de pessoas que ouçam ela. O problema é que essa sociedade que quer ser ouvida, não quer ouvir o que ela precisa, mas aquilo que a mime. Outro ponto ainda dentro desse adendo, é que por vezes nós queremos ser ouvidos, mas dificilmente nós queremos ouvir. Nosso egocentrismo, o nosso orgulho impedem que nós venhamos a ouvir o outro. Feito adendo, voltemos para o versículo 6. Saul teve que parar os seus afazeres com o seu rebanho para ouvir, e foi a partir disso que a ação do Espírito veio sobre ele. A segunda expressão do versículo é: o Espírito de Deus apoderou-se dele. Ao ouvir a notícia do que estava ocorrendo em Jabes de Gileade, o narrador nos informa que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Nós sabemos que o rei recém-apontado por Deus já havia tido uma experiência de ação do Espírito, no capítulo 10, versículo 6. Agora, novamente, o Espírito se apossa dele. Na primeira vez que o Espírito se apossou de Saul, ele profetiza. Na segunda vez, ele fica furioso. Aqui nós precisamos ter paciência para entendermos esse corrido. Em primeiro lugar, nós precisamos ter paciência para entendermos o seguinte: a ação do Espírito não segue parâmetros humanos, não segue modelos humanos. A ação do Espírito não tem um padrão que vai ser sempre seguido. Em um primeiro momento, Saul profetizou. Num segundo momento, ele ficou furioso. Mas quando nós pensamos em fúria, quando nós pensamos em ira, quase sempre nós relacionamos esse sentimento a algo pecaminoso. E de fato, na maioria das vezes que nós ficamos irados, na maioria das vezes que nós ficamos furiosos, esses sentimentos são fruto de emoções pecaminosas, ou produzem ações pecaminosas. Esse não é o caso de Saul nesse momento. Perceba que a fúria está relacionada com a ação do Espírito de Deus. Dessa forma, esse sentimento em Saul não pode ser pecaminoso, pois é fruto de uma ação divina. Aqui há uma relação interessante com a responsabilidade humana, com a soberania divina. Nenhum pecado tem como causa uma ação direta de Deus. Deus não é a causa do pecado. Portanto, quando pecamos, isso é fruto das nossas ações, é nossa responsabilidade. Porém, toda ação santa e espiritual é fruto de uma ação soberana de Deus. Em resumo, se peco, a culpa é minha. Se ando conforme o que Deus deseja, a glória é dele. Se eu oro, a glória é de Deus. Se eu busco ao Senhor, a glória é dele. Se eu não busco a Deus, o pecado é meu. Se eu não oro, o pecado é meu. Não podemos imputar a Deus atos de injustiça. Portanto, a fúria de Saul não é pecaminosa. A fúria de Saul é santa, é justa, é produzida pelo Espírito. A terceira expressão do versículo é: e ele ficou furioso. Alguns comentaristas entendem essa fúria de Saul não como uma fúria propriamente dita, mas um sentimento de coragem, uma força nobre,
uma resolução intrépida. Para mim, esses comentaristas simplesmente estão tentando amenizar o sentimento de Saul, por acreditarem que a fúria não é algo aceitável. A fúria de Saul é justa. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Se nós não nos iramos com determinadas situações, nós devemos rever os nossos conceitos. Se você não se ira com a pedofilia, se você não se ira com o estupro, então você é um doente. Você precisa de tratamento. Se isso não te indigna, tu é muito frio. E eu tenho medo de você, porque você é capaz de qualquer coisa. A fúria de Saul é justa. O Espírito do Senhor toma posse dele e desperta uma indignação impulsionadora nele. Não foi um sentimento natural que levou Saul a ficar furioso, foi uma ação de Deus. É certo que a fúria pode ser produzida por sentimentos meramente humanos, mas esse não é o caso. A causa da fúria foi o Espírito de Deus, e o texto deixa claro ao fazer da fúria o efeito da ação de Deus, da ação do Espírito. Feita essa explanação, eu gostaria de ressaltar que nós devemos ter em mente que o versículo é um marco divisor na vida de Saul. Esse versículo 6 divide a vida de Saul. Como vimos semana passada, ele está na zona de conforto, assim como o povo de Israel. A partir desse versículo, ele vai se envolver na grande obra que o Senhor lhe chamou. Assim também nós devemos nos envolver intensamente na grande obra que o Senhor designou para nós. E talvez você esteja se perguntando qual a grande obra que Deus tem para você. A resposta é simples: toda obra vinda de Deus é uma grande obra. Portanto, casar é uma grande obra. Ser dona de casa é uma grande obra. Fazer concurso é uma grande obra. Realizar o mestrado é uma grande obra. Tocar na igreja é uma grande obra. Abrir a porta do templo é uma grande obra. E a vocação também é uma grande obra. Pare de menosprezar aquilo que Deus coloca em suas mãos. Não importa o tamanho da tarefa, se ela vem de Deus, então ela é uma grande obra. Assim, nós precisamos aprender com texto algumas verdades sobre as grandes obras que Deus determina para nós. Vejamos essa primeira verdade. Grandes obras nem sempre estão associadas a uma espiritualidade santa. Grandes obras nem sempre estão associadas a uma espiritualidade santa. Nossa tendência natural é relacionar grandes feitos a grandes capacidades. Mas nem sempre é assim. Deixe-me dar um exemplo. Eu já ouvi alguns coaches financeiros, mas especialmente coaches de empreendedorismo, ensinando como você deve fazer para chegar ao topo. Como você deve fazer para o seu empreendimento crescer. Então, eles dizem assim: olhem para mim, eu comecei minha empresa do zero, e perceba como eu cresci. O que ele não conta foi que a empresa foi começada
com capital de R$1 milhão que o pai e a mãe dele injetaram. Então, nós olhamos para essa realidade que o coach está apresentando e concluímos que o grande feito que foi realizado significa que ele tem uma enorme capacidade pessoal, uma enorme capacidade de gerenciar, uma grande capacidade intelectual. Às vezes nem é. Às vezes é meramente sorte. E outras vezes é alguém patrocinando fortemente. Nós fazemos isso com questões cotidianas, mas nós também fazemos isso com aquilo que está ligado à vida espiritual. Como disse o estudioso, grandes obras nem sempre estão associadas à grande espiritualidade. Porém, algumas vezes, uma obra especial e grandiosa do Espírito é realizada através de um homem que não possui nenhuma espiritualidade ou dom especial, meramente porque é a vontade de Deus. E esse é o caso de Saul. Seus atos não provam que a sua vida espiritual agradava a Deus, mas apenas que ele era o homem daquele momento. Aliás, Saul era o homem do momento, não por ter ele conquistado características necessárias para a ocasião, mas porque Deus determinou isso. Como nós vimos anteriormente, foi o próprio Deus que formou a Saul e cuidou, inclusive, de sua estatura, visto que o povo era guiado por aquilo que via. Mas não apenas isso, não apenas a sua aparência física, sua postura emocional também havia sido preparada por Deus. E o momento histórico de Israel, como uma monarquia recente, e a situação envolvendo Jabes de Gileade, necessitavam de uma pessoa como Saul. Como disse certa pessoa anteriormente, Deus, para cada reforma de Deus, há um pedreiro preparado. O povo de Jabes de Gileade, o povo de Israel, precisavam de um homem fisicamente diferenciado. Eles precisavam olhar para aquele homem e dizer: esse pode ser um líder militar. Mas eles também precisavam de um homem emocionalmente cheio de ira justa e santa. Aliás, a obra de Deus, por vezes, precisa daqueles que têm sangue nos olhos. Como afirma o comentarista, abre aspas, o Espírito Santo caiu sobre ele e o capacitou com sabedoria, valor e poder extraordinários para a grande e difícil tarefa que jazia à sua frente. E acendeu-se sobremodo a sua ira. O homem irado e forte é aquele que precisa ser temido. A ira de Saul foi uma justa indignação. O grandalhão Saul estava cheio de ira, e em breve os amonitas conheceriam a sua ferroada. Até mesmo as paixões humanas vis podem tornar-se nobres, transformadas em úteis instrumentos pelo poder de Deus. Fecha aspas. Ao ser usado por Deus, Saul apenas era o instrumento, e isso não valida a sua vida espiritual. Afinal de contas, grandes obras nem sempre estão associadas a uma vida espiritual, a uma espiritualidade santa. O que prova a nossa vida espiritual não é o trabalho que realizamos. O que condecora a nossa vida com Deus é o tempo que nós dedicamos no nosso quarto de oração. O que confirma a qualidade da nossa vida espiritual é o nosso Pai que nos vê em secreto. Lembre-se,
Para Deus, o secreto é mais importante que o público. O que nós fazemos em público, os homens veem, os homens até aplaudem, os homens até dão glórias ao que nós fazemos em público. Mas Deus pouco se importa com o público, Ele se importa com o privado, Ele se importa com o quarto de oração. O público pode ser consequência do quarto de oração, mas nem sempre. Por isso, quando você for instrumento de Deus para pastorear, ensinar, pregar, cantar, tocar, liderar, limpar ou realizar qualquer coisa em favor do reino, lembre-se que ser usado por Deus não significa que a sua vida espiritual está sendo aprovada por Ele. Além disso, que possamos ter em mente também que às vezes fazemos as coisas, às vezes realizamos algumas obras, porque enfim, só tem a gente mesmo para fazer. Se tivesse outra pessoa, faria. Não tinha profeta, a jumenta profetizou. Se tivesse profeta, talvez a jumenta não precisasse profetizar. Se Deus usou uma jumenta, usa também jumentos como a gente. Quando nós somos usados por Deus, não significa que Deus está nos aprovando. Significa às vezes que só tem a gente mesmo. Não significa que nós somos os melhores. Então, deixemos o orgulho e a soberba de lado. Porque às vezes Deus nos usa porque só tem a gente. Observamos nesse primeiro ponto que as grandes obras nem sempre estão associadas a uma espiritualidade santa. Mas há um segundo ponto que eu quero destacar nessa noite, uma segunda verdade. Grandes obras espirituais sempre estão ligadas a uma ação do Espírito. Grandes obras espirituais sempre estão ligadas a uma ação do Espírito. Saul precisou novamente ser visitado pelo Espírito para que agisse conforme se esperava dele. Ele era o rei, ele deveria estar organizando o reino, mas ele estava cuidando do rebanho. Ele havia voltado para a sua antiga vida. O Espírito precisou impulsionar a Saul para liderar Israel. O Espírito precisou impulsionar a Saul para libertar a Jabes e Gileade. E não tinha como ser diferente. Liderar uma grande nação e ter que lidar imediatamente com um inimigo ameaçador como Naás causaria temor e preocupação sobre qualquer pessoa. Qualquer pessoa temeria. Da mesma forma, se o Espírito Santo não nos impulsionar, nós nunca sairemos da nossa zona de conforto. Nós nunca caminharemos para aquilo que Deus quer realizar em nossa vida. Temer e tremer perante a grandiosa tarefa de servir a Deus é algo extremamente normal. Se você não teme e não treme, você não entendeu a quem você vai servir. Se você não teme e não treme, você não entendeu que você serve a Deus servindo pessoas pecadoras. Porém, ceder ao temor é algo inaceitável. Somente cede ao temor aquele que acredita que as coisas dependem de si. E nós precisamos tomar cuidado, porque a nossa fala não condiz muitas vezes com a nossa prática. Dizemos que Deus é soberano e confiamos na soberania de Deus, mas vivemos ansiosos pelo dia de amanhã. Dizemos que Deus é soberano, dizemos que Deus vai cuidar das coisas, mas tememos aquilo
que nós não podemos controlar. Somente cede ao medo, somente cede à ansiedade quem acha que controla as coisas. Quem entendeu que Deus controla as coisas, não cede ao medo, porque sabe que mesmo que as coisas não vão bem, Deus estará controlando as coisas mesmo assim. Precisamos entender urgentemente que se Deus deseja nos usar para uma grande tarefa, o Espírito Santo estará pronto a nos tomar e encher nosso coração dos sentimentos, força e motivações corretas para tal desafio. Você que me ouve nessa noite, você que sente a vocação, pare de correr dela, pare de ser um temeroso e covarde. Se Deus te chamou, Ele se responsabiliza. Como o Espírito do Senhor veio sobre Jesus, assim podemos crer que Ele virá sobre nós. Como diz o profeta, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Se Deus nos chamou para uma grande obra, se Deus nos chamou para um grande trabalho, se Deus nos chamou para uma grande tarefa, entenda de uma vez por todas que o Espírito do Senhor, o Espírito que repousou sobre Jesus, pode também repousar sobre a nossa vida e nos conceder sabedoria, entendimento, conselho, poder, força e tudo aquilo que é necessário para realizarmos aquilo que Deus mesmo determinou. Perceba que Saul não era um especialista em liderar. Saul não era um especialista em ser um líder militar. Porém, o Espírito de Deus o capacitou para tal. Como afirma Matthew Henry, abre aspas, quando o Espírito do Senhor vier sobre os homens, eles os tornarão especialistas, mesmo sem experiência. Quando o zelo pela glória de Deus e o amor pelos irmãos exortam os homens a diligentes esforços, e quando Deus tem prazer em ajudar, grandes feitos podem ser produzidos rapidamente, fecha aspas. Com isso, nós não estamos excluindo a necessidade do preparo, mas estamos acabando com qualquer desculpa que nós possamos apresentar. Não há desculpas. Nós precisamos parar de dar desculpas para não abraçarmos as tarefas que Deus colocou na nossa mão. E nós precisamos colocar o nome disso, que é pecado. Quando deixamos de fazer aquilo que Deus nos chama para fazer, pare de dar desculpa e comece a aceitar que você está pecando, e talvez Deus tenha misericórdia da sua vida. Outro detalhe importante, às vezes a ação do Espírito sobre nós não nos fará especialistas, mas atrairá esses especialistas até nós. Às vezes nós não precisamos ser os especialistas, às vezes nós precisamos que Deus envie os especialistas para trabalhar conosco. Em todo caso, se Deus nos tornar especialistas, ou se Ele atrair os especialistas até nós, então, em todo caso, nós seremos os instrumentos de Deus. Em todo caso, a obra de Deus vai ser feita. Em outros momentos, o Espírito de Deus se apossará de nossas vidas, para que nós sejamos animados a realizar grandes feitos. Quando nós estivermos cheios do Espírito de Deus, e aptos para grandes feitos em nome de Deus, então outras pessoas olharão para nós e se animarão, e em nossos lábios encontrarão palavras de ânimo, encontrarão palavras de força, encontrarão palavras de fé, encontrarão palavras de ação. Isso é facilmente
percebido na vida de Saul. Sua reação frente ao afronte do orgulhoso Naás fez com que Israel se unisse a ele. Deus trará pessoas para perto de nós, para que se unam a nós nessa hercúlea tarefa de servir a Deus, servindo os homens. No primeiro ponto, nós aprendemos que as grandes obras nem sempre estão associadas a uma espiritualidade santa. No segundo ponto, nós aprendemos que as grandes obras espirituais sempre estão ligadas a uma ação do Espírito. Chegamos então ao nosso terceiro ponto. Grandes obras sempre começam a ouvirmos a voz do Espírito. Grandes obras sempre começam a ouvirmos a voz do Espírito. Vocês estão lembrados que os mensageiros de Jabe de Gileade chegam em Gibeá e Saul não está presente? Então Saul chega à cena e ouve o choro do povo. Mas além disso, Saul ouve o relato do que motivava aquela comoção social. Foi pelo ouvir que Saul fica informado da situação, e a partir disso, a história prossegue, sendo ele novamente apossado pelo Espírito e tomado por fúria santa. Ao perceber esse fato, lembrei do dia que eu fui convocado pelo Senhor para servi-lo. Meu pastor pregava em Brasília, e naquele sermão dominical, ele disse que o Senhor chamava jovens para o serviço, e eu entendi que Deus estava me chamando, e Deus me tomou de uma coragem. Um mês depois, malas prontas, a caminho do Ceará, e eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Mas eu sabia que Deus havia me chamado, então resoluto, eu falei, eu não volto atrás. Mas também me veio à memória várias referências bíblicas de servos que ouviram o chamado do seu Senhor e se lançaram para realizar as obras que Deus havia determinado. Abraão ouviu: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Samuel ouviu e começou a profetizar. Os profetas ouviram e anunciaram a mensagem de Deus. Jonas ouviu a voz de Deus, não uma vez, mas duas, então pregou em Nínive. Os discípulos ouviram o chamado de Cristo e se tornaram pescadores de homens. Paulo ouviu o Senhor o confrontando, então se converteu. A igreja é alertada sobre a necessidade de ouvir. O texto bíblico diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçam o vosso coração. E ainda em outra passagem, o texto diz: ouçam o que o Espírito diz à igreja. E por fim, a igreja participará do momento histórico, do maior momento histórico da humanidade, quando ouvir o soar da última trombeta. Igualmente, irmãos, nós precisamos que o Espírito fale aos nossos corações. Não haja, não faça, não se lance naquilo que as tuas emoções te impulsionem. Se lance naquilo que o Espírito fala ao seu coração. Sabe por que muitos dos nossos projetos fracassam?
Sabe por que muitas das nossas tentativas fracassam? Sabe por que muito do nosso serviço é pífio? Pelo simples fato que nós somos movidos pelas nossas emoções e não movidos pela voz do Espírito. Às vezes nós precisamos entender que as coisas não estão dando certo porque nós estamos fora da vontade de Deus, porque nós estamos insistindo numa ideia, simplesmente porque nós somos teimosos e nós não queremos ceder à vontade de Deus. Nós precisamos ouvir a Deus para que nós venhamos a nos lançar, colocar a nossa mão no arado. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para que a gente se lance naquilo que Ele preparou para nós. E queridos irmãos, Deus tem me dado esse entendimento nesses últimos dias. Eu amo a obra do Senhor. Eu amo a sua casa. Eu amo me gastar em favor do seu reino. Deus me deu uma esposa que ama o reino mais do que me ama. E isso me faz muito feliz. No dia que minha esposa me amar mais do que ela ama o reino, então eu estarei em maus lençóis. E por amarmos servir ao Senhor, por entendermos que Deus nos formou para isso, que a nossa existência só tem razão nessa vida porque Deus nos chamou para isso, nós vivemos intensamente essa realidade. Para nós, a grande obra de Deus é servi-lo, fazendo o que for preciso. E o entendimento que o Senhor tem me dado é que não adianta eu tentar fazer com que os vocacionados se despertem. Eu desisti, porque eu entendi que não adianta. Eu não posso, eu não tenho força, eu não tenho capacidade para despertar o coração deles. E às vezes eu tenho vontade de dizer: desperta, acorda, haja. O tempo está passando, o povo está perdido, eles estão chorando, eles estão clamando por ajuda. Mas não adianta. Eu não conseguirei. Eu não conseguirei convencer. O que eu preciso fazer é clamar, implorar, é orar com intensidade pedindo: Espírito Santo, Espírito do Deus vivo, Espírito da verdade, Espírito de poder e força, Espírito que convence os homens e mulheres do pecado, da justiça e do juízo, convença, desperte, quebrante, impulsione o coração dos homens e das mulheres que o Senhor determinou para as grandes obras. Realmente precisamos ouvir a voz de Jesus quando disse: a seara é grande, peça ao Senhor da seara que envie ceifeiros. É tão claro isso. E às vezes as coisas tão claras e simples da Bíblia, a gente deixa passar tão batido. O Senhor não diz: convença os homens a se envolverem. O Senhor não diz: mostre para eles que eles têm que se envolverem. O Senhor não diz: mostre para eles que eles são vocacionados. O Senhor não diz: mostre para eles que têm serviço. O Senhor não disse nada disso. O Senhor disse: peça ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Olhem, abram os olhos, os campos estão prontos. Senhor, envie ceifeiros para trabalharem no campo. Que o Espírito da verdade, a partir de hoje, desperte os vocacionados. Que o Espírito te incomode, e essa é minha oração. Que o Espírito te incomode. Que o Espírito tire a tua paz. Que o Espírito tire o teu sono. Que o Espírito te incomode no teu trabalho, você andando, você caminhando, você falando. Que o Espírito te incomode. Que você entenda de vez que o Senhor lhe chamou para uma grande obra que Ele determinou. Que o Espírito de Deus te mostre como você tem fugido daquilo que você deve fazer.
Que o Espírito te mostre que você tem deixado de fazer aquilo que você fazia, que você produzia em favor do reino. Que o Espírito te mostre que a tua preguiça, procrastinação atrapalham o reino de Deus. Essa noite nós aprendemos lições preciosas. E eu gostaria de terminar esse sermão com uma frase que muitos anos atrás eu recebi de uma preciosa amiga. Ranieri Menezes afirmou, abre aspas, Deus pode fazer uma comunidade cristã em um dia, ou em uma semana, ou um mês, o que normalmente levaria 1 ano aos olhos dos incrédulos. Deus levanta pessoas improváveis, em lugares improváveis, para chamar seus eleitos e reunir sua amada igreja. O Senhor não despreza os mais desprezíveis e insignificantes servos do seu povo. Ele trabalha com pequenos átomos para revolucionar comunidades inteiras. É preciso clamar a Deus por essa visão, sem a qual não haverá ânimo verdadeiro. Fecha aspas. Essa noite eu termino esse sermão clamando, ó Deus, o Senhor que é o dono da obra, o Senhor que já determinou todas as coisas, Tu que és grande e soberano, Tu que preparaste os campos, Tu que determinaste os eleitos, impulsiona os nossos corações às grandes obras, para o louvor e a glória do Seu nome. Amém.